con la iglesia del Señor. Aleluia. Saludo a los hermanos com a paz de nosso Senhor Jesus. Eu quero invitar os irmãos para lermos a palavra do Senhor que está em Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, em seu capítulo 27. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, em seu capítulo 27. E seu versículo 4. Capítulo 27 e versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Nos habla assim: dizendo, eu he pecado entregando sangre inocente. Mas eles dijeron, que nos importa a nós outros? Allá tú. Y arrojando las piezas de la plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hasta aquí, mis hermanos. Yo quiero solamente enfatizar el versículo 4 que habla: yo he pecado entregado sangre inocente. Nós outros já conhecemos esta palavra de nosso Senhor, que habla cerca de Judas, quando viene nosso Senhor para ser muerto por 30 moedas de plata. É uma passagem muito conhecida. Já escutamos muitas vezes as pessoas falar. Judas, ele não se arrependeu. Pedro teve arrependimento. Por isso Pedro alcançou o perdão de Deus. Mientras Judas, ele não teve arrependimento. Pero quando você lê esta mensagem atentamente, você vê que ele tem um arrependimento. Eu he pecado e entregado sangre inocente. Então, quando leemos ele falando de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos então que ele teve um arrependimento. Pero por que então ele perdeu sua vida? Ele se ahorcou. Ele não alcançou a salvação. Queridos amados irmãos, quando nós outros miramos a palavra do Senhor, uma coisa aprendemos. Jesus, ele tinha 12 discípulos. E ele começa um ministério forte em Galileia, em Judeia, Galileia, e então começa a quedar conhecido. Então Jesus, ele separa os 12 para ser seus discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Jesus hace para eles uma invitação para uma nova vida. Interessante, nós outros vemos que Judas, ele trabalhava como tesoureiro do ministério de Jesus. Algumas pessoas imaginam que quando nós temos um ministério, a igreja tem um ministério e começa a ter pessoas, imagina que tudo vem dos céus, mas não é assim. Sempre há uma organização terrena. Então, se Jesus ele não tinha um ministério e falava assim, a hora de eu quero desajunar, então se venia um desajuno dos céus para os 12 e ele. A hora de eu quero dormir, então se venia um hotel dos céus para a terra. Jesus tinha um ministério terreno. Então, se ele tinha um tesoureiro, as pessoas ofrendavam em seu ministério
ele pescava a ofrenda e Judas era encarregado desta ofrenda para alimentar Jesus com seus discípulos e também para apoiar as viúvas, os pobres, os órfãos. Então, se as pessoas ofrendavam no ministério de Jesus, esta ofrenda era administrada por Judas. E sabe o que é interessante? Você coloca para administrar a finança de sua empresa ou do seu ministério alguém de confiança. Você não coloca pessoas que você não pode confiar em ela. Então, se Jesus ele confia em Judas, Jesus tem uma confiança em Judas, por quê? Porque Judas ele começou bem o ministério. Ele deixou o Espírito Santo adentrar em sua vida. Ele começou o ministério amando. Ele começou o ministério com amor. Tanto é que a história habla que os apóstolos de Jesus Cristo tinham Judas com muito respeito. Tinha Judas como uma autoridade dentro do ministério. Pela importância que ele tinha no ministério. Ele tinha uma das principais importâncias para o ministério de Jesus. Para ter um ministério bem sucedido. Para não falar que Jesus estava roubando as pessoas. Então, se tudo isto engloba em Judas, Judas era um administrador do ministério de Jesus. A confiança em Cristo, em Judas, era tão grande que Judas é escolhido para ser um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Um ministério que empeça bem. Uma invitação para uma nova vida e Judas adentra nesta invitação. Um cristiano que começou bem sua vida ministerial, sua vida com Cristo. Pero agora começamos a ver essa história de Judas. Um ministério que começa amando a obra do Senhor. Um ministério que começa escutando a voz do pastor de las ovejas. Judas tinha Jesus como um pastor, como todos os discípulos. Pero por que então ele tornou-se lobo em meio do ministério? Por que então ser uma pessoa que seguia o caminho de Cristo, agora está caminhando em outro caminho? Por que então ser uma pessoa que começa a ser oveja e termina sendo lobo? Queridos amados irmãos, Judas, ele nos mostra que em todos os lugares temos que lidar com traições. Em todos os lugares, em uma vez em nossa vida, vamos sofrer, vamos ser traicionados em uma vez em nossa vida. Você pode, agora, a partir de hoje, começar a ver desde quando você era jovem até em dia de hoje. Um dia em sua vida você foi traicionado por alguém. Se você não foi traicionado por alguém, você vai ser traicionado um dia. O Senhor Jesus estava mostrando a nós outros, nem Jesus Cristo, nem seu ministério terreno, ele não foi isento de ser traicionado. Ele não foi isento de uma pessoa tentar enganar ele. Imagine nós outros. Jesus estava ensinando nós outros, vamos ser traicionados, sim. Vão tentar nos enganar, sim, vão tentar nos enganar. Mas temos que ter nossa mirada em aquele que nos chamou para a boa obra. Assim como Jesus ele vindo a ser este ministério terreno, ele teve a convicção solamente em nosso Padre. Ele sabia que ia passar isso com Judas, porque ele já conhecia o futuro, pero ele deixou uma oportunidade para Judas, uma oportunidade, um caminho. Escolhe o teu caminho que quer seguir.
Escolha você se quer ser ovelha ou se quer ser lobo. Escolha o que você se quer ser convertido ou se quer ser convencido. Ele deixou uma linda ensinança para nós outros em la história de Judas. E vemos então, no versículo 4, que ele teve um arrependimento. Ele teve um arrependimento. Ele colocou a mão em sua cabeça e disse: "Mi Deus, é sangue inocente. O que eu isso mal, porque Cristo é inocente e vai morrer injustamente por minha culpa. Eu isso na tonteria." Ele não se alegra com a morte de Cristo, com a prisão de Cristo. Pero ao contrário, ao revés, ele queda triste, angustiado, ele habla: "É sangue inocente." Pero ele tem arrependimento, pero não tem atitude. Arrependimento é uma coisa, tener-se uma atitude delante de Deus é outra coisa. Nós outros podemos se arrepender, pero se nós outros não tivermos uma atitude de cambiar nossa vida, dá lo mesmo. O arrependimento nuestro é solamente de la boca para fora. A palavra nos ensina que temos que ter uma atitude de arrependimento. Não é só falar, eu estou arrependido, é ter uma atitude. Então, se Judas, ele falou solamente, não teve uma atitude de arrependimento. Nós outros, amados, como Judas, caminhava com Cristo, pero não foi salvo. Não é porque somos cristianos que caminhamos com Cristo, quer dizer que vamos ser salvos. Não é porque temos o nome de cristiano, não quer dizer que vamos alcançar nossa salvação. A pergunta é: como eu tenho que fazer para alcançar minha salvação depois de cometer grandes errores? A resposta é arrepender-se e ter atitude e cambiar seu caráter. Judas, ele caminha com Cristo, pero não deixa Cristo trabalhar em seu caráter. Judas, ele caminha com o pastor, como eu falei com vocês, mas decide ser lobo, não decide ser ovelha. Por quê? Porque a ovelha está para obedecer. A ovelha não está para questionar. A ovelha está para aprender, não está para ensinar. A ovelha está para seguir líder, não a ser que o líder siga ela. A ovelha está para ser submissa. E Judas, ele não queria em seu coração uma submissão. Ele decidiu deixar de ser ovelha. Por quê? Porque não deixou Cristo trabalhar em seu caráter. Empezou no espírito, empezou bonito, empezou lindo na presença de Deus e terminou na carne. Não valeu de nada. Não é como você empeça. O importante é como você termina na presença de Deus. Porque a salvação não é como você empeça, é como você termina. Como é antes, os segundos antes de cerrar seus olhos dessa terra. Há pessoas que empeçam mal na presença de Deus, pero terminam lleno del Espírito. Terminam despertando el paraíso de Deus, juntamente com os outros santos que tiverem nessa terra. E há pessoas que empeçam lindo, bonito, empeçam predicando bonito, profetizando bonito, predicando bonito, cantando que é uma maravilha, pero termina
lejos da presença de Deus e termina perdendo sua salvação. Hoje eu trago esta mensagem para você que está me escutando. Tenha um arrependimento e toma uma atitude. A atitude nuestra vai nos falar onde vamos estar em la eternidade. Onde vamos estar? Onde vai estar nossa alma? Em la eternidade. Não adianta começarmos em espírito e terminarmos em la carne. Não adianta ser igual Judas. Caminhar com Cristo, estar com Cristo, pero não deixar Cristo adentrar em nossa vida. Se estamos com Cristo, se temos o título de cristianos, temos que ser de verdade discípulos de Jesus. Temos que ser submissos. Temos que respeitar a autoridade de Cristo em nossa vida. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que deixar todo o que nos aleja de Deus. Temos que ser uma pessoa nova, porque não é o que eu predico que é bonito, é meu testemunho que é bonito. Não é se eu sou um bom predicador que as pessoas vão cantar comigo e vão querer ser salvas, é por meu testemunho. Porque tem muita pessoa que predica bonito e tem um testemunho malo. E tem pessoas que não sabem predicar, mas tem um testemunho de servo de Deus. Temos que ter uma nova vida. Temos que caminhar para a perfeição de Cristo, porque somos imperfeitos. E quando tivermos uma atitude de erro, que não vengamos a ser lobo, que continuamos a ser ovelhas arrependidas delante de Cristo. Que você venga, irmão, a quedar-se com esta palavra. E como o Senhor nos ensinou aqui em seu ministério, em todo o ministério, em toda a nossa vida, dentro da igreja ou fora da igreja, vamos sofrer muitas das vezes engano, traições, pero o Senhor, Ele está pronto para perdonar, Ele está pronto para cambiar a história nossa, a história de aqueles que vão se acercar ao Evangelho. Pero que vengamos a ser verdadeiros cristianos. Não é super homens nem super mulheres, pero pessoas com falha, com erros, que reconhecem que necessita mais e mais cambiar seu caráter, cambiar suas atitudes. Em meio da igreja mundial, de nossa igreja universal, está cheio de Judas, cheio de pessoas que estão enganando, que estão traicionando o Evangelho de Cristo. Nós podemos fazer a diferença quando pensamos a tomar uma atitude de verdadeiros cristianos e quedar-se em la palavra de Deus. Que Deus venga bendecer sua vida, que Deus venga bendecer sua casa. Pido também oração, igual para os irmãos, para todos que estão sofrendo com esta pandemia, não? As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão sem trabalho, as vidas que perderam, as pessoas que perderam seus entes queridos. Em Brasília já é mais de 20.000 mortos. Então, é uma tristeza, E mientras em Brasília tem mais de 20.000 mortos, estão em algumas igrejas de Brasília vendendo coisas para sanar do coronavírus. Estão vendendo água, vendendo poroto, vendendo rabão. Estão fazendo um mercado dentro da igreja e as pessoas estão comprando para sanar-se do coronavírus. Então, estamos nos últimos siglos, no último momento da igreja na terra. Está lleno de Judas dentro deste mundo universal e nós teremos que ser verdadeiramente cristianos. E quando nós tomamos a atitude de ser crente, sermos crentes. Quando tivemos um erro, pedimos perdão a Deus. Amém?